Então, o pessoal já está gravando. Uma boa tarde aí para vocês. Na aula passada a gente finalizou aqui, ó, nesse ponto, que é a questão de composição de uma expressão, que toda vez que a gente vai avaliar uma determinada condição, a resposta para aquilo tem que ser verdadeiro ou falso. Tá? Então, se a pergunta não tiver como resposta sim ou não, ou verdadeiro ou falso, então significa que ela não é uma expressão válida para estar no meu teste, tá? O meu teste só permite expressões cuja resposta seja sim ou não, tá? Então, por exemplo, então, não, mas foi exatamente isso aí que a pessoa falou, tá? Que achou que era para colocar o tempo que finalizou, e não, é o tempo que ele ficou engajado. Sim, estou aceitando agora, acabou de aparecer aqui. Essa campainha que vocês escutam é a notificação de alguém pedindo para entrar aqui. Tá? Então é o seguinte, deixa eu abrir aqui meu Notepad de novo. Então olha só, se eu tiver uma variável escrito Leandro, por exemplo, só para a gente voltar nesse ponto aqui, ó, tá? Se eu tiver uma variável escrito Leandro e tiver algo desse tipo aqui, ó, se... Opa, faltou o nome da variável aqui. Se nome, então, isso aqui, ó, não é uma expressão válida, tá? Por quê? A resposta disso aqui não é sim ou não. Então, se a resposta disso aqui não for sim ou não, não é uma expressão válida que eu posso colocar aqui. Porque aqui eu só posso colocar expressões lógicas, expressões booleanas. Então, só expressões cuja resposta seja sim ou não, verdadeiro ou falso. Tá? Agora, se eu quiser perguntar se nome é igual a Leandro, aí sim, agora já fica uma expressão válida. Porque eu quero saber se o conteúdo dessa variável é igual a Leandro. A resposta para isso é sim ou não. Tá bom? E o que acontece? Toda essa parte que está aqui, ó, ela é uma expressão. Então, a expressão ela pode ser composta de outras subexpressões. E eu posso combiná-las para poder eu ter uma expressão grande, tá? Mas que toda ela tenha como resposta sim ou não. E para isso, eu uso esses operadores lógicos aqui, ó, que a gente comentou no finalzinho da aula passada. Para quem já viu lá em ESL, isso daqui é o ilógico, isso daqui é o ou lógico, e isso daqui é o não lógico, tá? Que é diferente de disso, disso e disso, tá? Isso daqui é o i bit a bit, isso aqui é o ou bit a bit e isso aqui é o not bit a bit, ou não bit a bit, tá bom? Então vamos lá. E como que eu faço essa combinação aqui de expressões para ter uma única expressão cuja resposta seja verdadeira ou falsa? Eu vou utilizando esses operadores aqui, ó, e ou não. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira saber se o nome não é Leandro, tá? Eu poderia escrever nome diferente de Leandro, tá? Porque aí eu tô falando assim, ó, o nome é diferente de Leandro? A resposta é sim ou não. Beleza. Mas eu também posso fazer algo assim, ó. Que nesse caso aqui dá exatamente o mesmo resultado. Porque olha só, eu estou negando a resposta dessa expressão aqui, ó. Então, se nome é igual a Leandro, então verdadeiro. Só que não verdadeiro é falso. Tá? Então, é a mesma coisa de, no caso aqui, eu querer saber se o nome é diferente de Leandro. E aí eu posso ir combinando essas coisas. Então, vamos supor
que eu queira deixar entrar aqui se a turma for 103, ou 104, ou 105, ou 106, por exemplo. Então, eu posso fazer se turma igual a 105, vamos supor que seja numérico, tá? Só para a gente não ficar usando string aqui o tempo inteiro. Então, se turma igual a 105, ou turma igual a 106, ou turma igual, 103. Eu já estava chegando lá na 107. Ou turma igual a 104. Tá? Então, eu posso ir combinando essas coisas. O legal aqui é colocar um parênteses para poder facilitar a nossa visualização. Tá? Então, isso aqui é o adequado para a gente poder fazer. Exatamente. Como a condição é ou, então basta que uma delas seja verdadeira para que possa entrar. Então, vamos supor que eu tenha algo aqui, ó, inteiro, turma, e faço leia turma. Tá? Então, eu estou solicitando para o usuário que ele digite o número da turma. Então, se a turma for 103, 104, deixa eu expandir isso aqui. Se a turma for 103, 104, 105 ou 106, ele entra aqui. Aí eu posso fazer algo tipo assim, ó, imprime bem-vindo, sei lá, entendeu? Ou aceito, entendeu? Alguma coisa do tipo. Tá? Porque só vai executar isso aqui da linha 41 se alguma dessas condições aqui forem verdadeiras. Tá? Agora, eu não posso fazer isso aqui que eu vou escrever agora, tá? Isso aqui, ó. Então, isso aqui eu não posso fazer, tá? Porque o que que acontece? Essa expressão aqui, ó, ela não é booleana. Ela não tem como resposta verdadeiro ou falso. Então, se ela não é booleana, eu não posso combinar com outra booleana. Tá? Então, mesmo que eu tenha que ficar escrevendo turma aqui o tempo inteiro, isso daqui é a forma correta, porque todas as minhas subexpressões aqui também têm que ser booleanas. Tá? Então, por mais que isso aqui fique conciso, bonito e fácil de entender, né, assim, do ponto de vista do português, que a pessoa bate o olho e fala, ó, se a turma é igual a 103, ou 104, ou 105, ou 106, beleza, pode entrar. Só que acontece que do ponto de vista de lógica aqui, do que a gente está escrevendo no nosso algoritmo, isso aqui não é válido, tá bom? Porque isso daqui não é uma expressão booleana. Tá? Então, eu não posso combinar essas coisas. Entendido? Beleza, então. Tá? Então, eu posso ir combinando as coisas através desses operadores aqui, e ou e não. Tá? Então, esses dois são operadores binários, no sentido que são dois operandos e um operador, e esse daqui é um operador unário. Tá? Um operando e um operador. Tranquilo? Então, aqui, exemplo com i e com ou, né? Se for i, todos têm que ser verdadeiro para ser verdadeiro. Então, como aqui eu tenho um falso, a expressão toda é falsa. Aqui, basta que um seja verdadeiro. Então, mesmo que esse aqui seja falso, não importa, porque esse é verdadeiro, então o resultado da expressão é verdadeiro. Tá? E vamos lá. Cria um algoritmo que, dado o nome do aluno e sua nota, imprime o conceito que ele recebeu na disciplina. Então, se o cara tirar maior ou igual a 90, eu vou imprimir A. Se ele tirar maior ou igual a 80, porém menor que 90, né, então é de 80 a 89, ele tirou B. De 70 a 79 é C, de 60 a 69 é D e por aí vai. O que que acontece? Aqui eu tenho mais do que uma resposta sim ou não. Então, o fato de eu saber que a pessoa tirou menos que 90, por exemplo, não faz eu saber se ela tirou mais do que 80, mais do que 70 ou mais do que 60. Eu não consigo
saber isso. Então, eu tenho que alinhar os meus testes para eu poder conseguir obter essa faixa aqui, tá? Porque todos os testes têm que ter como resposta verdadeiro ou falso. Bom, então, olha só. Aqui pede o nome do aluno, tá? Deixa eu só dar um zoom aqui nessa parte, porque isso daqui é bastante importante. Apesar de que não tem resolução, mas é o seguinte, olha o nível de detalhamento do algoritmo e o nível de detalhamento do fluxograma. Aqui eu tenho que interagir com o usuário falando, olha, digite o nome do aluno. Não basta só esse leia nome aqui, porque se eu colocar só o leia, é como se o negócio ficasse parado ali esperando aquela informação, mas eu não tenho nenhuma instrução para passar para o usuário. Então ele não sabe o que fazer, porque ele está ali para poder digitar, só que não tem nenhuma instrução para ele. Agora, quando eu tenho a nível de fluxograma, observe que eu só tenho aqui o paralelograma. Ó. Eu não coloquei aquele símbolo de saída, aquele símbolo esquisito, e que no meu desenho aqui ó, é uma bolinha, é um elipse, né? Cadê ele? Isso aqui, ó. Eu não tenho esse desenho e depois tem esse e depois esse. Igual seria aqui, ó. Um de saída, um de entrada. Um de saída e um de entrada. Esse paralelogramo aqui, ó, já traz toda a informação necessária. Olha, vai ter interação com o usuário e eu quero ler o nome e a nota dele. Entendeu? Vamos lá. Sempre tem que fechar o se? Sim. Tá? Essa questão de chave aí, ó, Gabriel, é para outra linguagem. Tá? No caso do C, do C Sharp, do C++, do Java e várias outras. Tá? Mas no caso aqui dessa pseudolinguagem que a gente vai usar aqui, a gente usa as palavras-chave. Então você não vai abrir e fechar a chave para fechar um bloco, não. Então se você coloca um se, você tem que ter um fim de se. Tá bom? Então, olha só, isso aqui é o fluxograma, isso aqui é o algoritmo relacionado com esse fluxograma. Então, observe que é o seguinte, se a nota é maior que 90, maior ou igual a 90, imprime conceito A. Então, já veio para cá aqui, ó, conceito A. Agora, se não, que é no caso dele ter vindo para cá, o falso, que faltou o F aqui, ó, eu só sei que não é maior igual a 90, mas eu não sei qual faixa ele tem. Então eu tenho que continuar testando, tá? Uma coisa importante aqui, ó, que tem uma falha nesse algoritmo aqui, mais em função do tipo do que qualquer outra coisa. É o seguinte, se a pessoa colocar nota 89.5, em teoria ela deveria tirar B. Tá? Mas ela não tira nesse algoritmo aqui. Agora, se a nota fosse inteiro, aí não tinha jeito do cara digitar 89.5, só 89. Então o algoritmo estaria 100% certo. Mas como o tipo aqui é real, ó, tá vendo? Nota que é real, se o cara colocar 89.5, olha onde que vai parar. A nota está entre 80 e 89? Não. Aí depois, a nota está entre 70 e 79? Não. A nota está entre 60 e 69? Não. No final das contas, o cara tirou 89,5 e vai imprimir reprovado para ele. Tá? Porque ele não encaixa em nenhum desses casos aqui. Porém, como que eu corrijo isso? Eu poderia simplesmente excluir isso aqui. Ó. Vou colocar de outra cor aqui. Se eu excluísse isso aqui, ó. Deixa eu ver se tem um atalho para comentar. Não tem um atalho. Então tem que ficar clicando. Se eu removesse essa parte aqui, ó, aí estaria resolvido. Por quê? Se não é maior ou igual a 90, então ele veio aqui para baixo. Mas se é maior ou igual a 80, com certeza é maior ou igual a 80, mas é menor que o 90. Então, ele encaixa ali naquele 89.5. Tá? Então, se eu digitasse 89.5, que na versão original faria escrever reprovado, aqui faz funcionar bonitinho, se eu remover essa parte. Tá? É porque se eu fosse escrever isso aqui como uma faixa de números
na matemática, é como se eu estivesse fazendo assim, né? De 90 a 100, de 80 a 90, de 70, a 80, de 60 a 70 e de 0 a 60. Tá? Isso daqui é o que seria correto de ser escrito lá. Tá? Então, como 90 ele faz parte de um intervalo aberto aqui, ó, tá? Não é um intervalo fechado igual esse de cima, é um intervalo aberto. Se ele não é maior ou igual a 90, mas é maior que 80, então com certeza ele está nessa faixa aqui, tá bom? Então, maneira de deixar isso aqui, ó, 100% certo. Ou a nota do cara é inteira, que aí não tem jeito de digitar 89,5 e essa parte vermelha continua funcionando, ou eu mantenho aqui em real e não escrevo essa parte aqui em vermelho, tá? Ah, e tem jeito de manter essa faixa aqui? Tem. Aí você faz o seguinte. Aí você tira só o igual. Porque aí 89,5 e aqui troca para 90. Aqui troca para 80. Aqui troca para 70. E tira o igual. Tá? Também é válido da mesma forma. Então, estou só mostrando para vocês maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Ah, mas no caso aqui fica... deixa eu ver o que é que o Fernando escreveu. Poderia também, se nota maior ou igual a 80 e nota maior que 90, não, né? Menor que 90. Se for menor que 90, é exatamente isso aqui que eu escrevi. Ó. Isso. Menor que 90 é exatamente isso aqui que eu escrevi. Tranquilo, gente? Alguma dúvida aqui com relação a essa questão? Eu posso ir alinhando as coisas? Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. Isso aqui é o exercício que eu já tinha passado para vocês, né? Então, está disponível lá no Classroom. Quem não fez, esse é o momento para fazer, porque semana que vem a gente já tem assunto novo aí. Então, vamos lá. Então, exercício para vocês. Estrutura de repetição. O que acontece? A gente começou na nossa revisão justamente falando que a gente automatiza as coisas quando a gente quer que o computador faça uma determinada tarefa um determinado número de vezes, né? Que ele repita aquela coisa, para você não ficar fazendo tudo. Então é importantíssimo que eu tenha estruturas que me permitam fazer essa repetição. Tá? E com as coisas que a gente viu até agora, fica um pouco complicado, tá? Porque eu não tenho nada para poder controlar, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Então não tem jeito, tá? Agora, a gente tem estruturas que permitem a gente fazer isso daí, que são essas estruturas de repetição. Então vamos lá. Vamos supor que eu quero calcular a média de 30 alunos. Ué, eu posso somar sem problema nenhum a nota dos 30 alunos e depois dividir por 30. Tudo bem. Mas e se eu quiser passar para 50? Entendeu? Aí eu vou ter que ficar lá fazendo nota do aluno 1 mais nota do aluno 2, nota do aluno 3 e por aí vai, até chegar em 50. Trabalhoso, né? E o seguinte, mesmo que eu saiba, no caso da média dos alunos, que são 30, 50 e por aí vai, eu sei exatamente onde eles terminam. Porém, algumas vezes eu não sei aonde que vai terminar. Tipo, identificar os 20 primeiros números primos. Eu não sei qual é o 20º número primo. Então, como eu não sei qual é o 20º número primo, eu não sei onde isso termina. E se eu queria fazer, eu identificar os 100 primeiros números primos? Entendeu? Então, o que acontece? Em teoria, nós temos infinitos números primos. Então, vamos supor que o maior número primo, supondo, né? O maior número primo
conhecido seja o milionésimo. Tá? Vamos supor que a gente tem alguma coisa. E se eu quiser saber qual que é o milionésimo primeiro? Então, assim, tem certas coisas que a gente sabe que tem que continuar, mas a gente não sabe até onde que continua. Tipo a questão dos números primos, que a gente não sabe daqui qual é a distância do próximo número primo. Porque se a gente soubesse qual é a distância do próximo número primo, você já ia para lá de uma vez. Como você não sabe a distância, você tem que ir percorrendo, tá? E outra coisa, às vezes a gente sabe também qual é a quantidade, porém é muito grande essa quantidade de números, tipo 80 milhões de eleitores. Não é somar nota de 50 alunos, são 80 milhões. Então, para esses casos, a gente tem que dar um jeito de ficar em algum lugar repetindo aquela operação várias vezes. E é para isso que a gente usa essas estruturas de repetição aqui. Então, aqui, ó, um exemplo básico de o nome de o salário de 3 funcionários, para eu poder pegar a média. Tá? Então, aqui, ó, salário 1, 2, 3 dividido por 3. Beleza, tá aqui a média. Super fácil de fazer. E se eu quiser passar para 20? Olha só, mesma coisa. Também é fácil, porque é só sair copiando e colando. É fácil, mas passou a ser trabalhoso, passou a ser chato, passou a ser feio. Você dá uma olhada nesse código e fala, pô, esse cara não sabe programar. Porque você bateu o olho e fala, não. Se o cara escrever 1, 2, 6, 4, 5 aqui, 5, mais do que isso daí, ele copiou e colou, ele não sabe usar a estrutura de repetição. Tá? Então, assim, é complicado. Tá? Então, não é o tipo de coisa que a gente vai fazer. Então, a gente tem que usar uma estrutura mais adequada. Tá? Então, 67 linhas contra essas 16 aqui. Ó. Simplesmente por eu ter passado de 3 funcionários para 20 funcionários. Agora, não tem jeito de fazer esse negócio melhor, não? Tem que ter, né? Então, eu vou usar uma estrutura de repetição que ela vai ficar nessa estrutura enquanto aquela condição for verdadeira. Tá? É muito importante. Verdadeira. Então, você não vai perguntar para ela se ela é falsa. Tá? Você vai ficar nela enquanto ela for verdadeira. Então, imagine o seguinte, eu vou ter sempre um teste e eu vou ter um bloco. Ele vai ficar naquele bloco, executando aquele bloco, enquanto aquela condição minha for verdadeira. Tá? Então, ficou falso, ele sai. Essa aqui é a ideia. Tá bom? Então, vamos lá. Observe que é o seguinte, isso daqui, ó, é o que a gente tinha antes. Então, eu testava uma determinada condição. Se ela fosse verdadeira, fazia isso. Se ela fosse falsa, fazia isso. Só que na hora que chegava nessa bolinha aqui, nesse ponto de junção, eu não voltava aqui. Então, meu programa continuava e encerrava, nesse exemplo aqui. Observe que os símbolos são exatamente os mesmos aqui. Ó. Não tem nenhum símbolo novo. Porém, eu tenho uma seta que faz voltar na minha condição aqui, ó, independente do que aconteça. Tá vendo? Não tem teste, não tem nada. Olha só. Terminou de executar os comandos, volta para a condição. Ah, não precisa testar nada, não? Não. Aqui, ó. O teste está sendo feito antes. A partir do momento que esse teste deu verdadeiro e eu entrei aqui, quando eu terminar de executar, eu volto. Então, isso aqui é automático, ó. Tá? Enquanto essa condição aqui for verdadeira, ele fica preso aqui, ó. Então, observa, ó. Não sei nem qual que é o teste, mas aqui. Deu verdadeiro? Vem para cá, terminou, volta para cá. Deu verdadeiro? Vem para cá, terminou, volta para cá. Deu verdadeiro? Vem para cá, terminou, volta para cá. Então ele fica preso aqui, ó, enquanto essa condição for verdadeira. A partir do momento que ela for falsa, vem para cá. Saiu desse loop aqui, ó, desse bloco. Tranquilo? Então olha só, o que a gente tem aqui de estrutura de repetição? Pré-testada, que o nome mesmo diz que eu faço o teste antes de entrar no bloco. Eu tenho a pós-testada, que eu faço o teste depois de entrar no bloco. E eu tenho as estruturas de controle, que é quando eu sei exatamente quantos passos eu vou fazer. Tá? Então, esse aqui, ó, eu não sei exatamente quantos passos. Tá? Eu posso ficar ali numa determinada condição, tipo a dos números primos. A dos números primos, eu não sei quantos passos eu vou dar procurando pelo centésimo número primo. Tá? Então,
é um conjunto de passos finito, tá? Porque uma hora ele vai terminar, eu vou chegar no centésimo número primo, de acordo aí com a definição que eles são infinitos, tá? Então, em algum momento eu vou chegar lá, mas eu não sei quando eu vou chegar lá. Seria equivalente a eu ficar na porta da sala esperando que todos os alunos entrem. Quando todos os alunos entrarem, eu começo a aula, tá? Também é um caso de que eu não sei exatamente quantos são, porque ele pode acontecer daqui 5 minutos, 10 minutos, 50 minutos, pode não acontecer nesse caso específico, entendeu? Se todo dia faltar alguém, eu nunca vou dar aula, se o teste fosse esse, tá? Então, para esses dois casos aqui, ó, 1 e 2, eu posso usar para contar também. Porém, a ideia é que eu posso não saber quantos passos eu vou dar. E quando eu tenho esse 3 aqui, eu já sei exatamente quantos passos eu vou dar, tá? Então eu tenho um maior controle sobre isso aí. Então vamos lá. Estrutura pré-testada. E como a gente mesmo falou, eu faço o teste antes. Pré-testada. E no caso aqui dos algoritmos, ela é representada pelo comando enquanto. Isso aqui é um exemplo de uma estrutura de repetição pré, tá? Por quê? Eu faço o teste antes, se der verdadeiro eu venho para cá, tá? Então aqui, ó, pré. O teste foi feito antes. Tranquilo? E isso é representado pelo comando enquanto. Então, olha só. Enquanto essa condição aqui for verdadeira, eu faço esse bloquinho aqui, ó. Tá? Então, o que ele faz? Testou, é verdadeiro? Faz esse bloquinho. Volta para cá. Testou, é verdadeiro? Faz esse bloquinho, volta para cá. Testou, é verdadeiro? Faz esse bloquinho, volta. Testou, deu falso? Saio. Tá? Então, é assim. E o seguinte, para o caso lá que eu acabei de falar de determinado e indeterminado sem usar essas palavras aqui, ó, que é o que eu vou usar agora. Eu posso ter esse controle determinado, quando eu já sei quantas vezes eu vou fazer, tá? Ou indeterminado, quando eu não sei quantas vezes. Então, observe que é o seguinte, voltando aqui, ó, é sempre determinado. Agora, esses dois aqui, ó, esse 1 e esse 2 aqui, eu posso usar ele determinado ou indeterminado. Tá? Então, deixa eu fazer um texto aqui. Então, para esse é isso, para esse é isso. Agora, para esse aqui, ó, que a gente vai ver na aula de segunda-feira, sempre tem que ser determinado. Então, o que geralmente é feito? Tá? Não é uma regra, mas geralmente é feito. Se eu já sei quantos são, eu vou utilizar essa opção 3 aqui, ó. A gente vai ver na aula segunda-feira. Porque ele já faz várias coisas para a gente automático. Agora, e se eu não sei? Aí eu faço esse aqui, ó. Tá? Ah, eu quero fazer de forma determinada, beleza. À vontade sua. Tá? Então, não tem essa regra, não. A questão é só que com a estrutura de controle não pode ser indeterminado. Então, o que é determinado, né? Só para a gente enfatizar aqui, ó. A repetição é realizada uma quantidade pré-determinada de vezes. Então, eu já sei quantas vezes eu vou fazer. Tipo, 30 funcionários, 50 funcionários, 80 milhões de votos. Tudo determinado. E indeterminado. A repetição é executada uma quantidade indefinida, não significa infinita, tá? Mas ela é indefinida de vezes. Tipo, centésimo número primo, milionésimo número primo, enquanto os alunos todos não entrarem na sala, tá? Então, isso daí são exemplos de quantidades indefinidas, que eu não sei quantas são. Até aqui tranquilo? Então tá bom. Vamos lá. Implemente um algoritmo que calcula a média salarial de uma empresa de 20 funcionários. Então tá aqui, ó. Agora a pergunta que eu faço para vocês. A gente está em revisão aqui, mas vocês já tiveram
6 aulas comigo, desde o início do ano. Isso daqui tem alguma falha? Isso! Ó, graças a Deus que eu recebi a, a resposta esperada. Esse 20 aí, gente, pelo amor de Deus, esse 20 não. Constante literal, não. Vou até marcar de vermelho. Isso aqui de jeito nenhum, tá? Cheguei e coloquei 20 aqui. Ah, não, ó. Mas o que que esse 20 significa? Esse 20 não é o número de funcionários? Então chega aqui, ó, cria uma constante. Cria essa constante aqui. E usa. Olha só, se de repente eu resolver trocar de 20 para 50 funcionários, eu só venho e troco aqui, ó. Não tem que ficar caçando no meu código o número 20 aqui, não, ó. Tá? Então, isso aqui, ó, essa modificação é o que eu espero ver de vocês. Tá bom? De jeito nenhum esse 20 perdido aqui, ó. Tranquilo? Qual variável? E, e é para ele iterar aqui. É como se fosse um índice, sabe? Um contador e tudo. No caso, isso aqui não é uma crítica. Assim, eu não tenho uma crítica com relação a isso daqui, por causa desse i. É porque a gente está começando agora, mas é muito comum a gente usar contador relacionado com índice, tá? Então, assim, eu preciso saber qual o índice, sabe? Um, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Com uma letra só, tá? Então, eu posso ter um índice associado com a letra I, J, K, entendeu? Então, assim, o mais comum é que quando eu uso uma única letra, aquilo dali é referente a um índice, tá? Então, assim, até fico feliz de você ter reparado aí, tá? Dessa questão do I, mas isso aqui é bastante comum, tá? Vocês vão fazer isso aqui com muita frequência. Então, esse I está relacionado com o índice aqui, ó, porque ele precisa imprimir o número do funcionário aqui, ó. Tá? Então, assim, funcionário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até chegar em 20. Tá? Então, como ele precisa saber do índice, ele usa esse izinho aqui. Beleza? Então, tá bom. Seguinte, implemente um algoritmo aqui que faça a soma de números positivos a serem digitados pelo usuário. O programa deverá parar a soma quando o usuário digitar um valor menor ou igual a zero. Olha só a diferença desse aqui para esse aqui. Tá? Vai ser feito com enquanto do mesmo jeito. Porém, aqui eu já sei que são 20 funcionários. Tá? Então, ele é determinado. Agora, aqui não. Ó. Aqui eu só paro quando o cara digitar zero ou um número negativo. Então, olha só o que ele está fazendo. Pede para o cara digitar um valor aqui. E se esse valor for maior do que zero, ou seja, ele não é negativo e nem zero, ele é um inteiro positivo, né? Eu acho que é esse mesmo o nome, inteiro positivo. Eu não sei se tem um nome diferente para essa classe, não. Então ele é um inteiro positivo. Só aceito aqui inteiro positivo. Ou natural não nulo, né? Sei lá, acho que tem esse nome também. Sabe? Inteiro positivo eu acho que é a mesma coisa de natural não nulo. Mas vamos lá. Deixei de saber. Então o que ele vai fazer? Olha só. Ele vai pedir o
o número para o cara. Se o cara digitar 0, então vamos imaginar que ele digitou 0 aqui. Aí ele volta aqui, ó. O valor não é 0? 0 é maior que 0? Falso. Então, se 0 maior que 0 deu falso, ele sai. Então, olha só o que ele está fazendo. Ele fica aqui dentro, ó, somando os valores que o cara digita. Na hora que o cara digitar 0 ou um número negativo, ele sai e imprime o resultado da soma. Então, se de cara ele já tiver digitado 0 aqui, ó, vamos imaginar que o primeiro número que ele digitou foi 0. Então, digite um número qualquer. É o cara, 0. 0 é maior que 0? Falso. Já sai e já imprime aqui, ó, soma 0. Tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de uma repetição indeterminada, porque eu não sei qual é o momento que o cara vai digitar 0. Tá? Tranquilo aqui também? Então tá bom. Vamos lá. Com relação ao enquanto aqui, tá? Mas não é só com relação ao enquanto, é com relação à estrutura de repetição. Eu tenho 3 coisas importantíssimas: inicialização, expressão condicional e atualização, tá? O que que acontece? Essa expressão condicional aqui, eu vou marcar de verde, dificilmente é a única que você não vai errar, porque o compilador ele não vai deixar você fazer alguma coisa errada desse ponto de vista, tá? Por enquanto a gente estiver escrevendo aqui texto sem compilar, sem nada, vai passar esse erro. Mas depois não vai, porque o compilador não vai deixar. Ele não vai deixar você escrever uma expressão que não é booleana. Tá? Então essa parte de verde aqui, ela é menos comum de ser errada. Porém, esses outros dois aqui, ó, esse azul e esse roxo aqui, ó, esses caras são comuns demais de errar. Tá? Então vamos lá. Se eu errar alguns desses caras aqui, em geral eu vou ter esses comportamentos aqui. Ou um loop infinito, ou então não executa a repetição. Tá? E a maior parte dos casos em virtude do azul e do roxo. Tá? Ou porque eu esqueci de inicializar, aí em geral não executa a repetição, ou porque eu esqueci de atualizar, aí ele fica preso ali dentro. Então vamos dar uma olhada nesse negócio aqui. Vamos tentar marcar aqui. Então é o seguinte, aqui tem uns exercícios e na aula 4, que a gente já tinha visto, a gente continua nesse assunto aqui, ó. Porém, eu vou parar no meio da aula 4, que é a parte do controle. Eu acho que eu não cheguei a falar de controle com nenhuma turma. Cheguei? Porque assim, a 103 e 105 tinha aula num dia, 104 e 106 no outro. Mas eu acho que eu não cheguei a falar com nenhuma das turmas sobre a parte de controle. Então, assim, ninguém falou, eu acho que realmente não. Então vamos continuar com esse assunto aqui, ó, na aula 4 e eu vou encerrar ela no meio do caminho, porque a continuação da aula 4 vai ser na segunda-feira. Tá? Vamos ver o que o pessoal está digitando ali. Enquanto está digitando, eu passo aqui. Então, isso aqui a gente já tinha visto. Não, peraí, tá faltando um pedaço aqui. Que é o pedaço do pós-testado.
Ah, engraçado. Cadê o pedaço aqui do pós-testado? Ah, tá aqui, ó. Eu passei direto aqui, ó. Tá aqui mesmo no slide. Eu falei, ó, engraçado, sumiu. Então tá aqui, ó. E o seguinte, então, mas deixa eu voltar aqui nesse pedaço aqui antes, porque eu achei que estava na aula 4, mas não tá. Então vamos voltar aqui, que eu vou usar esses mesmos coloridos aqui, ó. Tá? Achei que o slide dele estava na aula 4 e não tá não. O que que acontece? Vou voltar nesse slide aqui, ó, para a gente poder falar dessa coisa aqui. Então, olha só, essa parte verde aqui, que é a expressão condicional, essa resposta aqui só pode ser verdadeira ou falsa. Então, até aqui tranquilo. Agora o seguinte, o que é inicialização? É as variáveis que você testa na sua expressão já terem um valor antes. Isso é inicialização. Então aqui, ó, qual variável que eu estou testando? Valor. Então é importante que ela seja preenchida antes desse teste aqui, ó. E isso está sendo feito aqui, ó. Tá? Porque o usuário digitou um valor, foi parar nessa variável e aqui ele faz o teste. Então vamos imaginar que eu esqueci desse layer aqui. Tá? E esse valor, ele tem um valor qualquer. Tá? É um lixo qualquer. E afinal de contas eu não inicializei. Então o que vai acontecer? Se esse número for 5, por exemplo, ele vai entrar aqui. Tá? Porque 5 é maior do que 0, verdadeiro. Então ele vai entrar aqui e vai somar aqui, ó. Soma que começa com 0. 0 é igual a 0 mais 5. Então aqui, ó, ele vai guardar 5 aqui. Beleza, entrou aqui. E dependendo do que for, ele pode até funcionar bem, tá? Por eu ter esquecido de inicializar. Agora vamos imaginar que esse valor aqui, como ele está com um lixo qualquer, ele começou com menos 1. Tá? Então se ele começou com menos 1, isso aqui nunca vai acontecer, ó. Porque menos 1 maior ou igual a 0 é falso. Então, como isso aqui deu falso porque eu esqueci de inicializar o valor, ele pula esse bloco aqui inteiro. Tá? E a parte de atualização? A parte de atualização é porque é o seguinte, se isso aqui der verdadeiro e eu entrar, se eu nunca mais mudar esse valor, ele fica preso aqui para sempre. Ó. Então, vamos imaginar que eu não faça essa linha 13 aqui. Ó. Então, eu não fiz essa linha 13. E eu li aqui o valor direitinho. Então, o valor é 5. 5 maior que 0? Verdadeiro. Entrei. Só que agora, como eu nunca mais atualizo a variável valor, ele fica preso aqui para sempre. Ó. Tá? Nesse caso aqui, seria difícil de dar problema, porque você está utilizando o lay aqui. Porém, se eu pegar o exemplo do funcionário, olha esse caso aqui. Ó. Esse caso, deixa eu tirar esse negocinho aqui para poder ficar mais fácil de ver. Esse aqui eu vou deixar. Olha aqui. Se, deixa eu marcar aqui com as cores. Vamos lá, vamos imaginar que eu esqueci do i. Então, esqueci aqui de fazer essa linha 5. Ah, eu declarei a variável, tudo, mas eu esqueci de inicializá-la. Então, esse i aqui, ó, pode ter qualquer valor. Então, vamos supor que ele tenha um valor igual a 5.
tá? Porque ele começou com um lixo qualquer. Então ele vai começar, digite o salário do 5 funcionário, depois do 6, 7, 8, até chegar no 20. Então não é o comportamento que eu queria, tá? Não vai ficar em loop infinito, que é o que está escrito aqui, ó, loop infinito. Vai executar a repetição, então ele não entra no caso aqui, ó, de não execução da repetição. Ele vai executar, só que ele vai executar uma quantidade errada de vezes. Eu esqueci de inicializar o i, e ele começou com o valor 5. Mas eu poderia ter também um i aqui igual a menos 1. Então ele vai começar com menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Então ao invés de fazer 20 vezes, ele vai fazer 22 vezes. Também não caiu no caso do loop infinito. Também não caiu no caso de não executar. Ele vai executar, mas vai executar uma quantidade errada de vezes. Tá? Agora vamos supor que o i aqui ele começa justamente com o valor 21. Para a gente poder dar uma trabalhada no conceito de ISL também. Tá? Para a gente poder ficar bem engajado aqui com as duas disciplinas, tá? Bem inteirado aqui. Quantas vezes eu vou fazer isso aqui, ó? Se o meu i tiver começado justamente com o número 21, por eu ter esquecido de inicializar. Alguém sabe quantas vezes ele vai fazer isso aqui? Nenhuma. Mais alguém acha que é nenhuma? Então, beleza. Até agora, 3 pessoas falaram que nenhuma. O Luan acha que é uma. A pergunta que eu fiz é, supondo que eu esqueci de fazer essa linha 5 aqui, o azul, tá bom? E aí ele vira e fala assim, esse i aqui começou com lixo e é 21. Quantas vezes ele vai fazer isso aqui? Supondo que o i seja igual a 21. Não, o programa roda. Isso, a resposta certa é 0 vezes ou nenhuma. Porque o que acontece? O i aqui, eu esqueci de inicializar, ele tem o número 21, tá? 21 aqui. Então, 21 é menor ou igual a 20? Falso. Então, ele pula para cá, tá? Aí ele vai fazer essa média aqui. Só que média tinha o valor 0, 0 dividido por 20, que era o número de funcionários, média 0. Então, ele não vai fazer isso aqui nenhuma vez. Tá bom? De onde que saiu 21? Eu não fiz a linha 5. Eu esqueci de fazer a linha 5. Ele não está inicializado. Então, o i começou com um lixo qualquer, que é o número 21, no meu exemplo aqui. E quando você não inicializa, ele pode ter qualquer número, inclusive 21. É um exemplo. Entendeu, Guilherme? Beleza. Então ele não vai fazer nenhuma vez isso aqui. Bom? Agora o seguinte. Vamos imaginar, tá? Que não é aleatório não. Tá? No meu exemplo aqui é 21, mas ele não é aleatório não. Ele é um lixo. Alguma coisa que estava lá na memória. Quando você não inicializa, não é gerado um número aleatório para ele, não. Ele simplesmente pega qualquer coisa que estava lá na memória. É lixo mesmo que a gente fala. Então vamos lá, agora vamos continuar aqui nosso trabalho de ESL. Agora vamos supor que eu errei e ao invés de escrever menor ou igual a 20, eu faça maior ou igual a 20. E eu esqueci de inicializar e o meu i continua com o número 21. Tá? Então, o exemplo que eu quero trabalhar com vocês aqui é esse que eu vou escrever aqui agora.
Então, ao invés de escrever menor, eu escrevi maior. Eu escrevi esse texto aí, ó. Quantas vezes é impresso? Alguém sabe? Seria infinitas vezes, é por isso que eu estou trabalhando aqui com o conceito de ISL, tá? Seria infinitas vezes aqui no nosso algoritmo. Por quê? Como o i é inteiro e o inteiro aceita qualquer número inteiro, tá? Que eu não tenho restrição de memória, ele vai ficar incrementando isso aqui, ó, incrementando, 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 então ele vai fazer isso aqui infinitas vezes, do ponto de vista do algoritmo. Porém, na vida real, isso não é verdade. Alguém sabe me dizer do que depende a quantidade de vezes que ele vai rodar aqui? Dos bits, exatamente, da quantidade de armazenamento, do espaço dele de armazenamento. Vamos supor que o meu i aqui, o meu inteiro, seja de 8 bits sem sinal. Tá? Então, se ele for um inteiro de 8 bits sem sinal, ele vai fazer 21, 22, 23, 24, 25, até chegar no 255. Quando chegar no 255, acabou o espaço dele. Então, se eu incrementar um bit em 255, ele vai parar no zero, tá? Porque é um inteiro sem sinal de 8 bits. E um inteiro sem sinal de 8 bits, a faixa dele é de 0 a 255. Então, se eu cheguei e comecei aqui do 21, ele vai fazer 21, 22, 23, 24, 255 e depois do 255 ele volta para o zero. Porque acabou o espaço dele. Então, acabou o espaço, ele vai ter um overflow. Tá? Ele ultrapassou a capacidade dele de armazenamento. E como não tem milagre da multiplicação dos bits aqui, ele falou assim, então se era de 8, agora de repente você passou a ser 16. Plim! Milagre da multiplicação dos bits. Como não tem isso aqui, ele volta para o zero, tá? Que é o overflow. Eu não sei se vocês viram esse conceito em SL ainda. Se não viram, vão ver. Vocês já viram? Então, ainda não, mas vão ver. O que é o overflow? É quando ele chega além da capacidade dele, que no caso aqui é 255, e passa para a outra extremidade. Tá? Mas vocês vão ver ainda. Então, o que vai acontecer? Quando vocês estiverem programando numa linguagem tipo o C e tudo, que as coisas têm tamanho e têm limitação, ela não vai rodar infinitamente nesse exemplo aqui não. Então ele vai rodar do 21 ao 255, na hora que ele ultrapassar o i volta a ser zero. E aí ele vai perguntar, 0 é maior ou igual a 20? Falso. Aí ele sai. Todo mundo entendeu? Beleza, porque tem a ver com esse conceito aqui, ó. Overflow. Então, na hora que o Honda ou o Gustavo estiverem falando com vocês, vocês vão lembrar disso aqui, ó, desse exemplo que eu estou dando. Tá? O overflow é quando ele ultrapassa para cima, além da capacidade, e o underflow é quando ele ultrapassa para baixo, além da capacidade. É como se fosse o exemplo contrário. Eu estou no zero e quero passar para o anterior dele. Aí ele volta para 255. 254, 253 e por aí vai. Isso aqui é underflow. Tá bom? Tranquilo, gente? Então, assim, essa questão de inicialização é muitíssimo importante, porque eu posso ter comportamentos que não necessariamente são loop infinito, não necessariamente é a não execução da repetição, mas uma execução com uma quantidade de vezes errada, tá? Igual isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Se eu esqueço de inicializar esse 20 aqui, ó, esse i, ele pode executar isso aqui uma quantidade errada de vezes, tá bom? Agora,
E se eu esquecer de fazer a parte da atualização, que é esse roxo aqui, ó? Uma vez que essa condição aqui deu verdadeira, ele fica preso aqui para sempre, ó. Então faz de conta que eu esqueci de fazer a linha 13. E eu fui e inicializei bonitinho, o meu i é igual a 1, está inicializado lindão. Eu não estou fazendo esse teste mais, estou fazendo verde de novo. Então ele faz 1 é menor ou igual a 20? Verdadeiro. Entrou aqui, ó. Fez isso aqui. Só que ele não vai fazer a linha 13, você esqueceu da linha 13. Então o que, que vai voltar? Ele volta aqui, ó, com o i, com qual valor? 1 ainda. Então ele vai dar verdadeiro de novo, porque afinal de contas, se deu verdadeiro uma vez, vai dar verdadeiro sempre, né? Porque eu não estou atualizando. Então ele vai ficar preso aqui para sempre, ó. Loop infinito. Então é importantíssimo eu respeitar essas três coisas aqui, ó. Inicialização, expressão e atualização. Tá? Esse verde a gente erra menos, mas esses dois aqui, ó, são muito comuns de serem esquecidos. Tá? E esquecer a inicialização, em geral, faz com que eu não execute ou eu execute uma quantidade errada de vezes. E esquecer a atualização faz, em geral, com que eu entre em um loop infinito. Tá? E aí eu dei o exemplo para vocês aqui do que a falta desse azul ou a falta desse roxo, dessa linha 5 e dessa linha 3 aqui, podem causar no programa de vocês. Tranquilo? Então, beleza. Esse exercício aqui também está disponível para vocês. É isso que a gente tinha de revisão, porque a partir da aula de segunda-feira nós vamos continuar com o assunto de repetição, porém a gente vai falar da parte de controle, tá? É porque pegou aqui um pedacinho que já estava aqui no slide 3. Na verdade não, né? Eu que voltei no slide 3 para poder falar das cores lá. Então, ele vai entrar com esse repita até aqui, ó, que é o assunto da próxima aula, que está relacionado com essa parte mais de controle aqui, tá bom? Quando tem interseção de slide, a gente fica perdido aqui, né? Porque fica parecendo que você está num slide ou no outro. Então, a pós-testada, tá? E essa parte de repetir aqui, ó, tá? Que tem a ver com eu controlar exatamente a quantidade de vezes que eu vou fazer. É claro que ele cai aqui no caso da pré-testada também. A gente vai ver isso aqui na aula de segunda-feira. Ele cai no caso da pré-testada. Porém, tá? É sempre determinada. Então, a gente tem uma estrutura com um controle mais rígido da quantidade de vezes e feito automaticamente para a gente. Aqui é o assunto da próxima aula. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, não deixe de enviar e não deixem de fazer os exercícios para quem não fez. Eu acho que não foi todo mundo que fez ainda, quer ver? Ó? Os exercícios da aula 2 e 3. Aqui, ó, por exemplo, 9 pessoas não fizeram ainda. Ó, e da aula 2. 8 pessoas não fizeram ainda. Tá? Então, quem não fez, faz aí. Se tiver dúvida, envia para mim. Para a gente já começar segunda-feira, 1h30, com o assunto ainda de repetição, porém na parte aqui de controle, e passar para outros pontos aqui que são importantes também. Daqui a pouco a gente já está programando em C também, está bem pertinho. Então é interessante que a gente já tenha toda essa parte aqui de algoritmo muito bem definida. Pode mandar as dúvidas pelo meu e-mail, ou pode postar aqui. Ó, se você acha que é uma dúvida pertinente, que todo mundo deveria saber, então você quer compartilhar com todo mundo, você pode escrever aqui. Ó. Esse mural aqui, não é só eu que posso escrever, não. Vocês também podem escrever aqui. Ó. Se você quiser fazer uma pergunta num determinado contexto, então, por exemplo, eu quero perguntar alguma coisa relacionada com os exercícios do slide 3. Você pode postar um comentário aqui também, ó, tá? É porque não aparece a opção aqui para mim, porque fui eu que fiz a postagem. Mas você pode chegar, clicar lá e tem a opção de fazer um
uma postagem lá dos comentários. Tá bom? Então é isso aí, eu consegui terminar antes das 3 horas. Eu estava querendo saber a questão das 3 horas, só para se chegasse lá eu não ficar preocupado de tomar o tempo de outro professor, mas deu para terminar tranquilo antes das 3. Beleza? Então, daqui a pouquinho esse vídeo está lá no YouTube. Vou finalizar a gravação agora, vou subir e coloco aqui também, igual eu fiz aqui, ó, tá? Então, assim que eu terminar de subir no YouTube, eu vou adicionar o vídeo da aula de hoje aqui. Beleza? Então até mais, gente. Até segunda-feira, 1h30. Eu espero vocês. E não deixe de preencher o formulário não, tá?